Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só para avisar que a gente já vai iniciar o evento, tá? Então a gente já está recebendo todo mundo. Vamos esperar todo mundo se acomodar e daqui a pouquinho a gente já inicia. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao lançamento do Maio Amarelo 2026 em Campinas. Queria dar alguns recados, que nós estamos fazendo a gravação desse evento e depois nós vamos disponibilizar no site da INDEC, para quem não pôde participar no momento também possa acessar. Vocês também podem participar mandando perguntas, dúvidas, comentários aqui pelo chat, que vamos tentar, né, responder ao longo do nosso encontro, então fiquem à vontade. Estamos só aguardando a entrada do nosso palestrante, e daí em seguida já iniciaremos. Muito bem, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao lançamento do Maio Amarelo 2026 em Campinas, realizado pela INDEC e pela Secretaria Municipal de Transportes, em formato online. Sou a Débora Damasco, gerente da Divisão de Desenvolvimento Humano Institucional da INDEC, e farei a abertura e a condução deste encontro. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização pela vida no trânsito, que mobiliza o poder público, instituições e a sociedade para refletirem sobre comportamentos e escolhas que impactam diretamente a segurança de todos. Em 2026, o movimento traz como tema: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, reforçando a importância da empatia, do cuidado e do reconhecimento de cada pessoa no trânsito, que tem uma história e o direito de chegar em segurança ao seu destino. Por isso, gostaria de destacar a importância das parcerias estabelecidas e aqui aproveito para deixar nossos sinceros agradecimentos a todos os apoiadores da administração direta e indireta, todas as secretarias envolvidas, empresas privadas, associações, conselhos, entidades, concessionários de rodovias, escolas, universidades, shoppings, enfim, toda a população de Campinas e todos que circulam em Campinas. A todos que neste mês de maio juntam-se a nós nesse movimento para salvar vidas no trânsito.
Não vou citar nominalmente todos os parceiros, depois a Mariângela vai fazer a apresentação da programação, e no hot site nós vamos disponibilizar o nome, né, de cada empresa, de cada entidade, de cada apoiador que faz parte do movimento aqui em Campinas, junto com a IDEC e com a CETRANSP. Bom, para dar início, então, ao nosso webinar, eu gostaria de convidar o Fernando Carlos Barbosa, que é nosso secretário de Transportes, que vai fazer sua fala de abertura aqui no Maio Amarelo. Fernando, fica à vontade. Bom dia a todos. Todos me escutam? Sim, está ótimo. Então, tá bom. Bom dia a todos. Na verdade, bom dia não, desculpa. Boa tarde já. Boa tarde a todos. Queria começar minha fala agradecendo a todos os colaboradores da INDEC, né? Aproveitar e fazer isso em nome da nossa chefe de gabinete, Gisele, pessoal que já faz evento o ano todo. Em maio tem mais uma avalanche de eventos, bastante ação, bastantes ações que a gente faz. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco desse calendário que a gente tem, bem interessante. Agradecer também especialmente o presidente do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, professor Juarez, que está aqui presente também, representando o Conselho e representando a sociedade civil. Então, em nome dele, estendo os meus votos para todo mundo da sociedade civil, população que está acompanhando a nossa live, né? É importante falar, na verdade é legal quando um movimento ele sai, digamos, da bolha. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre uso como exemplo a minha mãe. Minha mãe é uma senhora, está com 67 anos. Lógico, por eu trabalhar com o transporte, ela acompanha um pouco mais, mas ela já aprendeu com o passar do tempo, e agora em 2026 ela já sabe já que maio tem sempre o maio amarelo, quando vê luzes acesas, laços e esses enfeites, ela já consegue entender isso. Tanto ela, em quem eu me inspiro muito e observo muito nessa questão de até que ponto a gente está conseguindo falar fora da bolha, né? Como amigos também que já perguntaram e já querem saber, e aí amigos que eu falo, não amigos do setor de transporte público, que trabalham com a gente, mas amigos mesmo de faculdade, de outros meios. Então, o primeiro ponto que eu queria reforçar é a importância desse movimento que está cada vez mais saindo da bolha, e eu acho que hoje é difícil encontrar alguém que não saiba o que é maio, o que o movimento representa, né? Talvez a pessoa não saiba o slogan, a frase ou a ação desse ano, mas com certeza ela já conseguiu entender o que o movimento representa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está num ponto agora de como é que a gente consegue transformar isso em ação, no sentido de efetivamente reduzir mais e mais e mais o número de mortes no trânsito, né? O pessoal vai mostrar os dados aqui para a gente, mas muito provavelmente, pelo que eu tinha lido e pelo que deve estar aqui na apresentação, grande número, fator de risco que traz, o que é o causador desses sinistros, dessas mortes, dessas lesões é velocidade, álcool, cada vez mais celular, mas principalmente velocidade e álcool. Então, a gente está num ponto em que a população, a pessoa que está na rua, ela já consegue entender, saber que o Maio Amarelo existe, que é para salvar vidas, segurança no trânsito, mas é difícil ainda da pessoa se conscientizar. E aí eu lembro, e é ruim a gente usar o mesmo exemplo, a mesma frase, né? Mas eu lembro que no Maio Amarelo, não sei se foi no Maio Amarelo ou se foi no setembro, na Semana da Mobilidade, mas foi na PUC. Eu lembro que eu usei uma frase muito sobre a gente normalizar alguns atos, né? Isso daqui quer dizer, tem atos que a gente sabe que não é normal, ou que quem está de fora, digamos, se um alienígena chegasse aqui agora e visse uma pessoa bebendo e dirigindo, ele ia falar, isso não está certo. Se tem uma via que é 50, 60,
e a gente vê pessoas a 70, 80. É um ato que qualquer pessoa que tivesse chegado agora e visse esse ato, ela saberia que é um ato que não está certo. Mas, infelizmente, ainda a gente vê muitas pessoas que normalizam isso. Então, normalizam andar acima da velocidade e, principalmente, ou que eu tenho próximo, assim, de grupo de amigos, conhecidos, é a questão de beber e dirigir, né? Então, esse é um fato, esses dois fatos, a velocidade e o álcool que a gente traz aqui, são, são ações, são meios que a gente precisa trabalhar, e a gente trabalha muito, e a gente trabalha muito com conscientização, com educação, né, que eu acho que é papel da INDEC, da Secretaria, da Prefeitura, do serviço público, de um modo geral, conscientizar e fazer campanhas para isso, e você não muda, você não conscientiza uma população em 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu acho que leva uma geração para se conscientizar sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, também, todo mundo sabe o que não pode fazer, né? Você trabalha conscientização, você trabalha educação, mas todo mundo sabe que não pode fazer. Eu acho que não existe ninguém que, se pego numa blitz, vai falar, mas eu não sabia que não podia beber. Eu não sabia que podia andar acima da velocidade. Então, além da conscientização e da educação, tem a fiscalização, né? Tem a fiscalização que a gente faz cada vez mais para conseguir inibir, e aí você acaba gerando, né, um círculo vicioso, no sentido de que se a pessoa sabe que tem fiscalização, ela não vai beber. Então, isso ajuda bastante. Lógico, também, um outro pilar, aí depois o pessoal da WRI pode me corrigir se eu tiver, da Bloomberg, se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu aprendi com a Bloomberg, são 3 pilares: educação, fiscalização e a gente trazer para o sistema que o ser humano comete falhas, né? Então, você pensar o desenho urbano, você mexer com calçadas, você mexer com layouts de rua, e é todo nesse contexto que a gente tem. É um trabalho que ele não começou agora, começou faz um tempo, ele não vai terminar em maio e não vai terminar em 2026. 2027, se Deus quiser, a gente vai estar aqui falando sobre isso, conscientizando, enxugando o gelo às vezes, mas eu acho que faz parte da gente repetir, repetir, repetir como se fosse um mantra. Termino minha fala citando um autor, não vou lembrar o nome dele agora, o uruguaio, que ele fala que o horizonte e a utopia tem uma coisa de similar que a gente sempre mira, né, no horizonte, e a gente anda, 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 e a gente nunca chega. Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo agora é um trabalho que não pode parar, a gente não pode perder a força. É um trabalho que vai demorar ainda anos para ter frutos, ou para a gente conseguir ver em números grandes uma diferença do número de mortes, de acidentes, mas, por outro lado, quando a gente para, que a gente escuta, que a gente ouve, que uma vida foi poupada, que uma pessoa conseguiu chegar bem em casa, que um filho conseguiu abraçar o pai, é uma coisa que não tem preço. Então, para fechar a minha fala, dizendo que a gente não vai parar aqui, a gente vai continuar ainda, se Deus quiser, por anos a fio sobre isso, que a gente vai ver aos poucos os números de mortalidade, de acidentes reduzindo. Não percam a esperança, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que a gente está no caminho certo, e a empolgação e a garra aqui continua. Então, termino a minha fala com esse recado. Obrigada, Fernando, pela participação, pelo engajamento de sempre, por possibilitar também, né, tantas ações em prol da segurança viária, no trânsito, no transporte, pela parceria de sempre. Eu não tenho certeza, Fernando, se o Juarez conseguiu acessar, não estou vendo ele aqui no
nos participantes. Juarez está presente? Eu vou ligar para ele para ver se ele tá bom? Ele estava entrando, vou ver se aconteceu alguma coisa. Perfeito. Bom, enquanto isso, eu passo a palavra, então, para Mariana Novaski, que é coordenadora de Vigilância e Segurança Viária da iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária, nossa parceira aqui também de diversas ações na construção do plano, né, de segurança viária de Campinas, em tantas outras ações de levantamento de dados, de pesquisa. Mariana, eu passo a palavra para você. Obrigada, Débora. Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos e todas. Gostaria de, primeiramente, né, de cumprimentar todos os presentes aqui nesse evento tão importante de abertura do Maio Amarelo. Eu estou aqui hoje, bom, representando a iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, também para celebrar a continuidade da parceria, né, entre do nosso trabalho com a INDEC e a Prefeitura de Campinas. A gente inicia agora esse ano, em 2026, uma nova fase de parceria que vai até 2030. Não sei se todo mundo acompanhou, né, mas foi feito um lançamento recentemente, é parte de um compromisso global com investimento de 350 milhões de dólares da Bloomberg Philanthropies para enfrentar a violência no trânsito, né, e todo esse todo esse investimento, né, é parte de um grande projeto, né, para combater a violência no trânsito. Nessa etapa de agora, de 2026 a 2030, né, a iniciativa Bloomberg está ampliando o alcance para 29 cidades, 4 estados e 13 países. E Campinas, ela já vem trabalhando desde a da fase anterior, e a gente tem uma felicidade muito grande de continuar trabalhando com Campinas, principalmente porque Campinas hoje se torna uma referência, né? Se torna uma referência de cidade que está realizando uma série de ações e que vem dando muitos resultados positivos, e é uma referência para as outras cidades, né, no mundo, que também estão tentando reduzir e combater as mortes e lesões no trânsito. E a gente tem muito orgulho, né, dessa parceria. A gente aqui tem chance de colaborar com políticas públicas sólidas, né, mas, acima de tudo, a gente tem o privilégio de trabalhar com vocês e aprender com vocês e juntos caminhar para a gente chegar num resultado cada vez mais efetivo. E aí, só para citar alguns exemplos muito bem-sucedidos, né, das últimas entregas e grandes projetos, trazendo, assim, especificamente de cada um dos eixos, né, então, no eixo de dados, eu vou chamar a atenção para o projeto Colmeia, que ele ainda não está concluído, ele ainda está saindo do forno, mas é um projeto que ele tem um alcance, ele tem um potencial muito grande de reestruturar todo o sistema de informação da INDEC, reorganizar fluxos, processos de trabalhos antigos e fazer a unificação da informação, né, em sistema SIG. No eixo de infraestrutura e desenho seguro, a gente teve recentemente o lançamento da cartilha de parâmetros de desenho viário seguro para pedestres, que foi lançado em parceria, né, com a gente, da iniciativa Bloomberg e a WRI, e é um produto super importante, né, que prioriza quem mais caminha pela cidade, né, são os pedestres, e traz uma série de diretrizes técnicas, né, para orientar intervenções na cidade, contemplando pedestres, principalmente crianças. E nos eixos de fiscalização e comunicação, trabalho integrado, né, sobre o fator de risco álcool, né, como o Fernando acabou de comentar. Então, vem sendo feito um trabalho muito importante de combate a esse fator de risco. E aí eu quero mencionar a Operação Pela Vida, né, com a equipe de fiscalização, fez milhares de testes, né, de bafômetro, integrou esforços com a Guarda Municipal. A comunicação lançou uma campanha de conscientização massiva, fez um trabalho muito bom com a imprensa. E lembrando que o álcool causou 32% das mortes em 2025, né? Então, retomando aquilo que o Fernando falou, álcool e velocidade são os principais fatores de risco, a gente vem observando isso em Campinas, e esse é um grande esforço para combater, né? Esse que é um dos principais fatores de risco que tem levado tantas pessoas infelizmente, a se machucar e até morrer no trânsito.
E também, claro, né, não posso deixar de mencionar o Plano de Segurança Viária de Campinas, né, que foi lançado em 2024 e que foi estabelecida uma meta de salvar 903 vidas em 10 anos. Então, a gente quer que 903 pessoas cheguem em casa e abracem seus familiares. Né? Então, é um desafio muito grande, mas é um desafio extremamente importante. E a gente tem muito orgulho de estar com vocês, de estar apoiando, de continuar esse trabalho, né, que a gente já vem desenvolvendo, e a gente vem observando resultados efetivos, né, dessa parceria, desse trabalho conjunto, desse esforço. Bom, e quero terminar minha fala, né, reforçando que a nossa equipe ela vai continuar, né, que é a equipe que vocês conhecem vai continuar com vocês até 2030, bom, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai continuar a mesma equipe até 2030, e oferecendo um apoio da mesma forma como a gente oferece até agora, né, para tudo que vocês precisarem, para todos os projetos. Então, a gente está aqui com vocês, né, para dar todo o suporte necessário e reforçar que a gente mantém o compromisso de que nenhuma morte, nenhuma lesão no trânsito é aceitável, e a gente só vai parar quando a gente zerar esse número de mortes. Bom, então é isso, gente. Queria desejar a todos um ótimo evento hoje e um ótimo Maio Amarelo, né? Que eu sei que tem uma série de atividades que a INDEC preparou, vem preparando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Mariana, nós que agradecemos pela participação, pelas palavras, por todo o apoio, né, durante esses últimos 4 anos e agora até 2030, e vai dar tudo certo, né? Como você falou, são muitos desafios, mas a Bloomberg nos ajudou muito a construir, né, ferramentas potentes aí, o plano de segurança viária, né, todas as pesquisas, todas as questões da gestão, de dados, o apoio técnico também para as ações de comunicação, de fiscalização e de educação. Então, assim, falar que é uma honra, né, tê-los novamente conosco nessa parceria, ter vocês aqui na abertura do Maio Amarelo. Apesar da abertura ser online, nós temos ações todos os dias, né, até o dia 31 de maio, várias ações durante o dia. Então, vocês estão convidados e agradeço você e toda a equipe, né, da Bloomberg, que apesar de não estar presente, eu sei que você os representa aqui, o Diogo e todos os outros, tá bom? Muito obrigada, e a gente continua firme aí no propósito, né, de zerar mesmo as mortes no trânsito, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, o nosso presidente não está aqui em Campinas, ele está fora. Ele tentou acessar, mas infelizmente a agenda que ele estava acabou atrasando um pouco. Então, eu convido a Gisele Normanha, que é nossa chefe de gabinete, que fará a representação do Vinícius Riveretti, que é o nosso presidente aqui da INDEC. Gisele, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Em nome do presidente, do Vinícius Riveretti, eu quero saudar todos os participantes e dizer que essa campanha é uma forma de um chamamento para a sociedade, né? Para que todos juntos a gente possa salvar vidas no trânsito. E isso sozinho a gente não consegue, o poder público sozinho não consegue. Então a gente precisa do apoio de toda a sociedade, dos parceiros, do terceiro setor, né, de todo mundo engajado num propósito comum, que é salvar vidas no trânsito. Hoje a gente sabe o quanto os acidentes, os sinistros de trânsito têm impactado, né, não só o sistema de saúde, mas também as famílias, né, que eu acho que são os principais. Quando a gente perde um ente querido, um tio, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, um pedaço da gente vai junto, né? E eu acho que o mote dessa campanha hoje, que é no trânsito enxergar o outro é salvar vidas, eu achei muito pertinente, porque não está se falando só de enxergar o outro do ponto de vista físico, né? É enxergar o outro nas suas necessidades, é enxergar o pedestre, as necessidades do pedestre, como uma calçada bem feita, e a gente tem trabalhado, inclusive, com o lançamento de uma cartilha de pedestres, é pensar na pessoa com deficiência, em pensar na acessibilidade para essa pessoa, para que ela possa se locomover com segurança, né, sem que ela possa ter nenhum tipo de problemas no seu percurso, que ele possa ir e vir, né, como ele bem entender, é ter uma fluidez no trânsito, né? É pensar em tudo isso, é esse cuidado, é o cuidado com o outro, né? São ações
que às vezes a nossa conduta, a nossa forma de dirigir, de transitar, de estar como passageiro, ou como motorista, ou como pedestre, seja lá o que for, a gente ter esse cuidado com o outro, ter gestos de simpatia, de empatia, né, de gentileza, que eu acho que todo mundo, o trânsito é uma coisa caótica, estressante, né? São muitas pessoas se locomovendo ao mesmo tempo e querendo chegar ao seu destino, mas se a gente conseguir se colocar no lugar do outro, ser gentil e entender, né, que cada um quer chegar sã e salvo, né? Todo mundo quer chegar sã e salvo. E não compete só o poder público, eu acho que esse engajamento. É claro que a gente tem que fazer o nosso papel, né, o papel do poder público de entender que as pessoas falham, as pessoas cometem erros. A gente vê aí que os nossos fatores de riscos principais é velocidade e álcool, né, alcoolemia. Então, eu acho que é super importante que toda a sociedade se engaje e se conscientize na preservação da vida no trânsito. Então, eu quero agradecer a cada parceiro, a cada funcionário da INDEC, da CETRANSP, que trabalhamos diariamente com essa causa, né, de salvar vidas no trânsito, cada um à sua maneira, mas todos juntos, né, a gente faz isso acontecer. Agradecer aos parceiros, a Bloomberg, a WRI, as secretarias envolvidas, a Guarda Municipal, que é sempre muito parceiro nosso, sempre com a gente, todos os nossos apoiadores do terceiro setor também, os cicloativistas, o Conselho Municipal também, que sempre vem nos pautando, nos mostrando as necessidades, nos ajudando a caminhar, né, a buscar soluções e políticas públicas mais eficazes, mais eficientes. Então, eu quero agradecer a todos e desejar aí um bom evento e uma boa campanha, que a gente consiga colher bastante frutos, que a gente já tem colhido. Acho que depois vai ser apresentado aí, a gente já está conseguindo colher os frutos dessas campanhas que a gente vem fazendo não só no Maio Amarelo, mas durante o ano todo. Agradeço a todos. Obrigada, Gisele, né, pelas palavras, pelo apoio de sempre também, pela mobilização, né, de todas as áreas na participação, não só desse evento, mas durante todo o mês de maio, né, em todas as ações educativas, de fiscalização, de engenharia, de capacitações que nós teremos. E como você falou, né, acho que a importância de ter parceiros, de estar alinhados, né, com as outras secretarias, com as concessionárias de rodovia, com a população, com o conselho, isso traz uma força para que nós possamos juntos, né, buscar ações de conscientização e de intervenções necessárias. Fernando, você sabe se o Juarez conseguiu acessar, para a gente passar a palavra para ele? Eu mandando novamente o link para ele. Deixa eu ligar para ele. Qual que é a agenda agora? Eu acho que o Juarez entrou sim. Eu acabei de colocar ele como apresentador. Juarez? Oi, estou aqui na sala já. Ah, que bom. Juarez. Então, eu vou apresentá-lo devidamente, como o Fernando disse, professor Juarez, né? O nosso professor aí com muita experiência na área de mobilidade urbana, de mobilização social, e hoje como presidente do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, veio aqui para, né, fazer sua fala também na abertura do Maio Amarelo. Então, a palavra é sua, Juarez. Estamos muito honrados de você participar aqui conosco. Fique à vontade. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Quero aí, em nome do Conselho, agradecer e pedir desculpa, mas é normal. Tecnologia, esse é um dos problemas para quem passou dos 60. Tem essa dificuldade, mas com jeitinho a gente consegue. Então, acho que é um momento importante, quero aí essa iniciativa e a importância de refletir o Maio Amarelo do ponto de vista da política de mobilidade urbana. Acho que é o momento para a gente fazer uma reflexão. Acho que a campanha que é nacional, internacional, e o Conselho se coloca aí à disposição de fazer, da importância da criação dessa interface. Eu acho que é importante a participação das outras entidades, é importante envolver os outros conselhos, porque a questão do transporte não é apenas de responsabilidade, não deve ser
da Secretaria de Transporte. Acho que nós, para fazer o enfrentamento do combate a essa tragédia que é a acidentalidade no trânsito, precisa passar por um processo de construção, de conscientização, de responsabilidade nossa enquanto cidadão, obviamente do gestor público. Então, nesse sentido, ter um mês para fazer essa reflexão e fazer esse debate do ponto de vista de fazer o enfrentamento da questão da acidentalidade na cidade de Campinas, no Brasil e no mundo, né? Eu acho que é muito importante. Nós vivemos, na verdade, uma guerra. E é uma guerra que nós temos aí nos últimos 10, 15 anos, uma ideia que tem se empenhado, tem construído campanhas, mas que infelizmente, a gente não conseguiu, pelo menos na minha avaliação, nós não conseguimos nossos objetivos. Me lembro dessa campanha nos 2012, 2014, aproximadamente 10, 12 anos atrás, nós tínhamos como meta, o ideal seria zerar, mas realmente sabia que não era possível, mas um processo de redução do número de vítimas no trânsito. Conseguimos, em determinado momento, ela reduz, em determinado momento, ela aumenta, e aí eu acho que nós precisamos ter esse momento de reflexão, de envolver as secretarias e envolver todos os agentes públicos e da sociedade civil para fazer o enfrentamento. Para pensar do ponto de vista também da mobilidade urbana, da qualidade do serviço. E hoje, inclusive, coincidentemente, amanhã, nós fazemos na nossa cidade, Campinas, 20 anos do bilhete único. O bilhete único teve um papel importante, estratégico, do ponto de vista da mobilidade na cidade de Campinas, que foi um momento de inclusão daqueles moradores da periferia de Campinas. O bilhete único deu a oportunidade de o cidadão, com uma única tarifa, por 1 hora e meia, hoje é 2 horas, ter a possibilidade de sair de uma região e ir para outra, pagando uma só tarifa. Isso deu uma qualidade de vida para a nossa população de Campinas. Então, eu acho que é importante refletir esse momento desses 20 anos do bilhete único. É importante refletir também o momento que faz também 20 anos, que é a questão da acessibilidade. Esse é um tema também para ser refletido nesse momento. Nós temos uma lei nacional que falam-se que até 2014 nós teríamos todo o transporte público, seja ele municipal, estadual e federal, acessível. Infelizmente, nós não temos isso ainda. Nós teríamos um compromisso de fazer uma reflexão, primeiro, nós não criar mais barreiras. Então, todos os empreendimentos, seja ele público ou privado, tinham um compromisso de nós acabar com as barreiras para garantir o direito de vir e acessibilidade universal para todo cidadão. Nós avançamos, mas avançamos muito pouco. Nós vemos muitos problemas nas calçadas, nós vemos muito problema nos espaços público e privado, ainda com muita restrição de mobilidade. Então, por isso que é importante a participação do idoso, do Conselho do Deficiente, para que a gente possa, junto, refletir sobre essa questão da acessibilidade. Ter um transporte, eu acho que o momento é oportuno. Campinas passa por um processo licitatório, há toda uma expectativa de conclusão desse processo licitatório. Nós esperamos que a conclusão desse processo venha trazer conforto, segurança e melhoria da qualidade de serviço para toda a população, mas especialmente para os idosos e para as pessoas com restrição de mobilidade. Então, obviamente, a renovação da frota precisa ser acessível e que possa garantir o direito de ir e vir para toda a população de Campinas. Então, a outra preocupação, é importante fazer essa interface com a Secretaria de Saúde. Há uma preocupação, e com o Conselho de Saúde, eu, inclusive, tenho proposto no nosso Conselho, a gente pensar numa estratégia de ação integrada, Conselho de Mobilidade Urbana, junto com o Conselho de Saúde, junto com o Conselho do Idoso e o Conselho Deficiente. Eu acho que esse é um momento importante da campanha do Maio Amarelo, para a gente tentar fazer ações integradas e pensar de uma forma conjunta com isso, para a gente fazer o enfrentamento. Nós temos hoje um texto
ou 20, em determinado momento, dos hospitais ocupados por lesionados do trânsito. Então, essa é uma preocupação que tem que ter, e não adianta jogar apenas a responsabilidade para a Secretaria de Transporte. Eu acho que nós precisamos, de uma forma coletiva, pensar isso, inclusive com a questão da Secretaria de Educação. A ideia que faz, tradicionalmente, no mês de setembro, uma campanha, anualmente, uma campanha para pensar do ponto de vista de estar trabalhando com a juventude, com as crianças. Isso é muito importante. Para a gente ter, na verdade, é uma questão de que precisa ser repensada nos currículos escolares, essa questão do trânsito, da violência e do respeito, né? E isso é um dos problemas que nós temos também. Nós temos aí garantido que nos ônibus está aqueles espaços reservados para os idosos, o cadeirante ou a gestante, e muitas vezes não são respeitados. Então, é uma questão mais cultural e de que a gente precisa fazer ações e campanhas efetivas. E esse momento do Maio Amarelo é para refletir tudo isso. Eu quero, desde já, agradecer e também sugerir. Nós temos aí, vamos fazer a próxima reunião do Conselho, eu tinha até falado fazer, provavelmente até semana que vem, uma reunião da Executiva, para a gente propor um espaço na nossa reunião do Conselho para que os demais conselheiros possam estar se envolvendo nessa campanha. Eu também estou no Conselho do Idoso, na Comissão de Política Pública. Nós, na última reunião, já marquei a última quarta-feira do mês de maio, refletir sobre o Maio Amarelo e sobre também, obviamente, toda essa problemática do transporte com relação aos idosos. Então, eu acho que essa é a sugestão que eu apresento nesse momento, e a outra também do ponto de vista do profissional. Eu acho que é importante repensar, do ponto de vista da qualificação dos nossos profissionais, principalmente os motoristas que trabalham com o público. Pensar, e a gente fazia, acredito que ainda faça a capacitação, mas é repensar esse modelo que estamos fazendo para pensar num treinamento e numa capacitação dos trabalhadores, com os idosos, com os deficientes, para a gente conseguir construir um trânsito que possa realmente refletir uma qualidade de serviço. E nossa meta principal é como é que vamos fazer o enfrentamento da questão da acidentabilidade e garantir a vida e o direito de vir de todos e todas que usam o transporte público na nossa cidade. Seria essa reflexão e, desde já, em nome do Conselho, agradecer pelo espaço. Obrigada, Juarez, pelas palavras, né, por compartilhar suas experiências. Como você falou, acho que são vários públicos, né, que nós precisamos nos preocupar e trabalhar. A hora que a Maria Ângela apresentar a programação, você vai ver que nós tentamos, né, nesse mês de maio, levar ações educativas, né, para todos os públicos, desde crianças, jovens, idosos, motociclistas, ciclistas, pedestres, condutores, todos que fazem parte, né, da mobilidade, que vivem na cidade, que circulam, que têm seu papel, têm sua responsabilidade, as capacitações, né, como você falou também, para os profissionais do transporte, e também, né, para os profissionais aqui da INDEC, nós fazemos permanentemente, sempre trabalhando cidadania, empatia, direitos, acessibilidade, mas o que você precisar também, né, para compartilhar aí nos outros espaços que você tem abertura, como os outros conselhos, nós estamos à disposição. E eu aproveito agora para agradecer a presença da Atanásia e do Vitor, que são do Observatório Nacional de Segurança Viária, da senhora Sônia Pop, que é conselheira do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e também presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. Como o Juarez falou, né, o público idoso é um público muito importante para a mobilidade, né, e na construção de uma mobilidade mais segura também. A Patrícia, representando aqui a Associação de Ciclistas de Campinas, o Marcel Kid, representando a Federação dos Motoclubes do Estado de São Paulo,
e também a participação da imprensa. Se não citei alguém aqui, gente, peço perdão, mas podem colocar aí no chat para a gente comentar, mas é muito bom ter essa diversidade aqui no nosso encontro. Bom, vou passar a palavra para o Marcelo, Marcelo Antônio, que é coordenador da área de gestão de dados da INDEC. Ele fará uma breve apresentação, né, dos dados de sinistralidade aqui de Campinas, porque trabalhar todas as ações, né, de educação, de comunicação, de fiscalização é importante, mas a gente tem que estar sempre baseado em dados e evidências. Então, o Marcelo vai apresentar um pouquinho desses dados. Marcelo, fica à vontade. Obrigado, Débora. Boa tarde. Vou apresentar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre dados e evidências, né, principalmente sobre o boletim de vítimas fatais que estamos lançando nesse Maio Amarelo, referente ao ano de 2025. Para começar, falar um pouquinho sobre como a gente obtém esses dados, né, essas informações, nossas principais fontes, né. Na verdade, é um trabalho de investigação, praticamente, né. Então, nós colhemos dados dos nossos agentes de trânsito, né, via Central de Controle Operacional, né, informações junto às polícias, Polícia Militar, Rodoviária, Bombeiros, né, a Secretaria de Saúde, né, nossos principais parceiros, o SAMU, Mário Gatti, o IML, que também, né, um grande parceiro nosso, e através do InfoSiga, né, que hoje é de responsabilidade do Detran. São nossas principais fontes, né, de ajuda, né, nessa investigação dos mortos no nosso trânsito, né? Números muito preocupantes, como sempre. No caso dos fatores de risco, é no programa Vida no Trânsito, né, um grupo de análise de sinistros, formado por vários parceiros, né, um grupo multi-institucional, né, então tem Secretaria de Saúde, além dos funcionários da INDEC, né, polícias em geral, todos que têm alguma participação no trânsito da cidade de Campinas, né? Tanto na cidade quanto nas rodovias. A partir desse ano, a gente fez uma atualização na nossa metodologia, né? Agora a gente considera como vítima fatal quem falece até 30 dias após o sinistro, né? Anteriormente, a gente fazia esse cálculo com até 180 dias, né? Mas para alinhar os padrões, né, nacionais e internacionais, né, as melhores práticas, para a gente poder monitorar realmente os indicadores, fazer as comparações com outros municípios, com outros países, a gente resolveu adotar essa metodologia. Então, né, a partir desse ano, são aqueles que falecem até 30 dias após a ocorrência do sinistro de trânsito. Fizemos, né, retroativo aos anos anteriores e a gente observou que as tendências elas não mudam. Então, na verdade, 96% dos óbitos ocorrem, né, até 30 dias após o sinistro, né, e apenas 4% de 31 a 180 dias. Então, a mudança não foi significativa e as tendências não modificaram por essa mudança de metodologia. Falando do boletim em si, né, o Boletim de Vítimas Fatais do Trânsito 2025, ainda, né, são dados preliminares que estamos aguardando, principalmente informações de alcoolemia de algumas vítimas, né, para poder fechar o número realmente. O número de vítimas, né, talvez não, dificilmente altera, mas no total foram 142 pessoas que perderam a vida no trânsito no ano passado. Comparado com 2024 e 2023, que o número foi igual, né, foram 150, então tivemos uma redução de 5,3%, né, fazendo uma projeção, 8 vidas foram salvas. Né? Então, depois de uma tendência de alta ou de se manter no número, a gente conseguiu inverter essa tendência e transformar em tendência de queda. Apesar disso, ainda são números preocupantes. Uma pessoa morreu a cada 3 dias. Um motociclista ou garupa morreu a cada 5 dias e um pedestre morreu a cada 8 dias. Ainda são números além do que a gente
deseja, né, e imagina como ideal. Mas 8 vidas foram salvas se a gente colocar em projeção. Falando um pouquinho do perfil dessas vítimas fatais, como acontece normalmente, as vítimas mais vulneráveis acabam sendo a de maior número, né? Então, mais da metade, 50,7% foram motociclistas e quase 32% pedestres, né? Fazendo a comparação de 2024 para 2025, a gente teve um aumento de 5,9% nos motociclistas e garupas e um aumento de quase 5% dos pedestres, né? Tendo um decréscimo bastante acentuado nas vítimas dos demais veículos. Falando da faixa etária, né? Quase 30% das vítimas eram jovens de 18 a 29 anos, né? Nesse grupo, né, quase 80% eram motociclistas e garupas, né? Então, é aquele número que a gente vem trabalhando e lutando para reduzir, né, de todas as maneiras. Fazendo uma ressalva para os idosos, né, com mais de 60 anos, que quando nós falamos de pedestres, eles são, né, praticamente, né, as maiores vítimas, né? Então, quando a gente fala de pedestres, os idosos acabam tendo um destaque maior, né? E a gente tem que tomar um cuidado maior com os idosos quando estamos falando de pedestres, né? Falando de gênero, 85% das vítimas eram homens, né? Isso é uma tendência que se mantém sempre. Então, 85 contra 15. E sua grande maioria eram motociclistas ou garupas, né? 90%, né, dos motoristas, dos motociclistas e de garupas eram homens, né? Então, é uma tendência que também é a mesma e se mantém. Falando de fatores de risco, né, aqueles, né, estudados e levantados pelo nosso projeto Vida no Trânsito, né, nossos parceiros, tendo uma análise de cada fatal e os fatores que contribuíram, né, para esses fatais. Nunca é um fator isolado, sempre é um conjunto de fatores, mas o destaque, né, como o secretário disse, é o excesso de velocidade e a presença de álcool. Quase 70% do total dos óbitos teve excesso de velocidade e álcool envolvido. Então, 50 pessoas, né, morreram devido ao excesso de velocidade, 45 dessas pessoas teve álcool envolvido nesses acidentes e 18 mortes tiveram uma combinação de álcool e de excesso de velocidade. Então, muito da nossa preocupação agora na luta contra beber e dirigir vem desses números que são alarmantes. No boletim, a gente também destaca a JBD, a John Boy Dunlop, que sempre foi a avenida com o maior número de vítimas fatais e de acidentes em geral, e a gente destaca como os trabalhos, né, que a INDEC tem feito nessa avenida vem surtindo efeito e reduzindo a morte nessa avenida ano após ano, né? Então, de 2024 para cá, a gente teve uma redução de 43% do número de mortes na John Boy Dunlop. Então, a gente está tentando tirar aquele título de avenida mais perigosa de Campinas, né? Através de muito trabalho, né? De muita dedicação dos envolvidos, né? E falando também as ações, né, que salvaram essas vidas e que são responsáveis por essas quedas todas que eu comentei agora. Muito investimento em tecnologia, né, para coibir os fatores de risco, principalmente a velocidade, no caso dos equipamentos para controle de velocidade, né? A gente fez um remanejamento, colocando nos lugares onde a acidentalidade era mais evidente. Então, na Avenida João Boy Dunlop, a gente fez um trabalho de remanejar, né, para esses pontos, 7 novos pontos de fiscalização de vídeo monitoramento, as operações integradas de fiscalização, 295 blitz de quase 10.900 condutas de risco,
As ações educativas, a campanha Beber e Dirigir, pode custar caro, 413 ações educativas, 53.200 pessoas impactadas. E falando de segurança viária, né? Mais de 180 mil metros quadrados de sinalização de solo, mais de 6 mil placas e 335 rampas de acessibilidade implantadas, 16 novos semáforos, 27 semáforos inteligentes, e em destaque para a Operação Pela Vida, né, que iniciou no fim do ano passado, em parceria com a Guarda Municipal, para combater os efeitos do álcool no trânsito. E, né, que eu vou apresentar logo em seguida, vem surtindo um efeito já visível nos números. Então, foram 3 operações, 1.000 testes com bafômetro e 9 autuações realizadas. Falando um pouquinho, né, dessa queda que a gente observou, a gente, né, colocou aqui a taxa de óbitos pela frota de veículos. Né? Em 2025, a gente atingiu um número de mais de 1 milhão de veículos. Então, cresceu quase 2,5% o número de veículos e a taxa de óbitos por 100 mil habitantes cresceu 5,5%. Então, um número cada vez maior de veículos na nossa cidade. Também um número importante para a gente tratar. Falando um pouquinho desse ano, né, a gente traz aqui o boletim mensal que nós lançamos todo mês, né, como o nome diz. Esse aqui é o de março, e a gente destaca aqui nesse período de janeiro a março de 2026, nós tivemos uma redução de 40% de óbito no município, tanto em vias urbanas quanto rodovias. Nas vias urbanas, uma redução de 63% de óbitos e uma redução de 67% de motociclistas mortos nas vias urbanas no mesmo período, né, de janeiro a março de 26, comparando com 2025. Então, já é efeito de todo o trabalho, né, principalmente em fiscalização e educação, que a gente tem feito, né, desde o fim do ano passado. Esse período de março, né, de janeiro a março agora de 2026, é o menor número que a gente apresenta desde 2016, né? Então, o menor número dessa série histórica de 10 anos. Né? Então, são números bem promissores de esse ano a gente pode ter gratas surpresas, né? Falando de dados e evidências de feridos e mortes no trânsito. Né? Em suma, é isso, né? Esse é o nosso boletim. Já está disponível, né, no site, né? O link está aqui embaixo. Lá claro, lá teremos alguns gráficos, umas informações a mais que eu não passei aqui. E é um boletim sintético, né? Então, é aqueles dados mais importantes que preparam para no segundo semestre a gente lançar o nosso anuário, né, de segurança no trânsito, que a gente lança todo ano. E, é claro, agradecer, né, principalmente ao nosso secretário, ao Vinícius, a Gisele, pela importância que dados e evidências ganhou em tudo que a INDEC faz, né, todos os projetos, né. Então, realmente, vida no trânsito ganhou protagonismo nessa gestão e eu agradeço a equipe, todo mundo que participa dessa luta, dessa guerra, igual o Juarez falou. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Qualquer pergunta, estou para responder. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, né? Eu agradeço a sua apresentação. Acho que é importantíssimo trazer esses números, né? Esses números, principalmente de 2026, que nos animam, né, em continuar fazendo tantas ações, buscando sempre, né? E eu aproveito aqui para reforçar também o agradecimento em nome da Ana Paula para toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, nossos parceiros já há anos, né, na busca da prevenção de sinistros, com o projeto Vida no Trânsito, né, sempre trabalhando tão firmemente na apuração
de todos os sinistros aí, né, dos óbitos e no levantamento, né, dos fatores de riscos que norteiam todas as nossas ações da INDEC. Então, Ana, muito obrigada a você, toda a equipe aí da saúde. Você sabe, né, nós contamos com vocês para tudo e principalmente agora no Maio Amarelo, reforçando aí todas as nossas ações. Bom, aproveito também para agradecer a participação do Danilo, da Via Colinas, dos integrantes do Observatório Municipal de Trânsito, e do Valtinho, né, do Walter Rocha, que também é representante do Conselho e presidente da Cooperatos, né, do Transporte Público aqui de Campinas. Bom, vou passar a palavra para a Mariângela, que vai fazer a apresentação da programação das ações do Maio Amarelo. Queria, né, já deixar um convite para que todos depois acessem o site que ela vai mostrar, e caso, né, tenham interesse em participar conosco das ações, estamos à disposição. Agradeço a participação de todos. Passo a palavra para a Mari, que vai apresentar e encerrar o webinar. Obrigada, Mari. Obrigada, Dé. Aproveito também para agradecer que as equipes da INDEC que estão super bem representadas aqui hoje, e, em especial, as equipes de desenvolvimento, as equipes de educação e as equipes de comunicação, que trabalharam nos últimos dias bastante para ter essa apresentação que eu vou mostrar agora, né? Também destaco a equipe de relações institucionais, né, e o Maeda, que, além de ser coordenador de relações institucionais da INDEC, é também representante do Maio Amarelo em Campinas. Bom, gente, o movimento Maio Amarelo, acho que a grande maioria já conhece, né? Mas só para lembrar que é um movimento, como o Juarez trouxe, né, na abertura, realmente ele acontece desde 2014, e a proposta é realmente que a gente chame a atenção da sociedade para o tema. O Fernando destacou, né, e a Gisele também destacou, as equipes de educação, as equipes de desenvolvimento, as equipes de comunicação trabalham o ano inteiro, assim como todas as outras equipes da INDEC, né, trabalham o ano inteiro. Mas em maio a gente aproveita essa sensibilização da sociedade para dar mais visibilidade para aquele trabalho que a gente realiza durante todo o ano. E no ano de 2026, então, o tema é no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, e a ideia é pensar que a empatia e a atenção é que vão ser fundamentais para reduzir sinistros no trânsito. Aqui é o vídeo da campanha, que eu vou passar rapidamente. Esse é o vídeo da campanha nacional, né? E em Campinas também a gente adota o mesmo tema, com o objetivo, então, de trazer esse olhar para o outro, a empatia, sempre na construção de um trânsito mais seguro, né? Lembrando, então, que a gente se pauta, né? Pauta todas as nossas ações educativas na abordagem de visão zero e sistemas seguros, que o Fernando também trouxe no início, né? Que a gente realmente entende que cada um de nós tem a responsabilidade de salvar vidas no trânsito.
Então, a gente tem a programação, eu já vou mostrar a programação daqui a pouquinho no site da INDEC, mas a nossa programação está bem recheada, como todos os anos, né? De hoje até o dia 31 de maio, a gente tem programação, pelo menos uma programação em quase todos os dias, mas eu trouxe aqui alguns destaques, né? Então, hoje é a abertura oficial, que todos estão acompanhando. A gente tem no dia 24 de maio o passeio ciclístico, também que todos estão convidados. Em breve a gente divulga mais informações lá no site do Maio Amarelo. A gente tem também algumas ações para motociclistas, para pedestres, com muitas ações de álcool e direção, inclusive reforçando a Operação pela Vida, né? Trazendo novamente esse olhar educativo. De que agora, além de pensar nos riscos e nas consequências, a gente precisa lembrar que a Operação Taim, né, sendo colocada para salvar vidas no trânsito. A gente também tem ações educativas em escolas, o PARTE. A gente também tem a participação tanto da Orquestra Sinfônica como dos times de Campinas fazendo adesão ao Maio Amarelo. A gente também participa em eventos de parceiros, como a Caminhada da Enfermagem, o Olympique. A gente tem também a iluminação de prédios e campanhas educativas em empresas e instituições de ensino. Eu vou abrir agora o site do Maio Amarelo. Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento com vocês. E o site do Maio Amarelo, então, como vocês estão vendo agora, apresenta também um detalhamento dos destaques da programação, para quem quiser conhecer os nossos destaques. Tem o vídeo oficial que eu acabei de apresentar e tem também a nossa programação completa com, tá vendo? Praticamente todos os dias, né? De hoje até o dia 31 de maio, a gente tem pelo menos uma ação acontecendo. Então, se vocês quiserem mais detalhe da programação, mais detalhes da programação, já está lá na agenda do Maio Amarelo e a gente também vai incluir novas ações ainda. Tem algumas ações que estão em negociação que a gente vai incluir ou mais detalhes, ou vai incluir, inclusive, novas ações realmente. E para quem tiver interesse também, a gente tem aqui, como a Débora falou, né, a lista dos parceiros, então os nossos parceiros estão aqui. Tem também as notícias, né, que vão saindo do Maio Amarelo e tem alguns materiais, né, em destaque. Então, também para os materiais, a gente elaborou esse ano um material para universidades, né, com formas de engajamento tanto em ensino como em pesquisa e extensão. Então, as universidades que quiserem aderir ao programa, ao movimento Maio Amarelo, tem agora um material específico para elas. A gente tem o nosso tradicional guia para escolas, para aquelas escolas também que tiverem interesse. Então, se vocês quiserem entrar no site da INDEC, baixar o guia, mandar para as escolas, vocês podem mandar. E também para as empresas, a gente tem o guia de atividades para empresas também. Se você tem uma empresa, se você conhece alguém de alguma empresa que queira, vocês podem baixar o guia e mandar para essas pessoas. E todas as ações podem ser compartilhadas com a INDEC para a gente fazer a divulgação. Então, eu vou voltar aqui na apresentação rapidamente, só para deixar o link para você. Os links mais importantes aqui, então, a programação oficial que eu acabei de mostrar para vocês e todos esses materiais, eles estão no site endec.com.br/Maio Amarelo, vocês podem entrar. E se vocês quiserem realizarem atividades, né, e quiserem que a gente divulgue, ou se precisarem de algum apoio para essas atividades, vocês também podem preencher o nosso formulário, né, é bit.ly/registro Maio Amarelo. A gente está à disposição pelo WhatsApp da Educação e pelo e-mail educação@indec.com.br. Nós agradecemos a participação de todos. A Débora já deixou até o link aqui do indec.com.br/Maio Amarelo para vocês acessarem. A gente, então, encerra esse webinar agradecendo a participação de todas as pessoas, destacando o
trabalho que está sendo desenvolvido de forma coletiva aqui dentro da INDEC, com participação de toda a empresa, de forma intersetorial. Agradecemos muito todos os parceiros que estão presentes, agradecemos a gestão e a Prefeitura de Campinas, que tem proporcionado um trabalho que realmente a gente pode ver, né, agora no ano de 2026, que está realmente salvando vidas. Muito obrigada e até a próxima.